Nós estamos na série Por Dentro e hoje eu quero falar sobre... Falei sobre estresse, né? A tristeza profunda que causa depressão, ela vem de um acúmulo de passado mal resolvido. A ansiedade, que causa palpitação no coração, e o medo do amanhã, ela vem de uma preocupação, uma incerteza com o futuro, com o amanhã. E o estresse está mais associado com o nosso dia, com o presente, com como a gente lida com as situações, as 24 horas do nosso dia. Isso é que nos sobrecarrega. Então, vou falar sobre sobrecarregado. Eu até mudei um pouco a sequência dessa série por causa da nossa célula na última semana. Minha célula é meu laboratório, né? Uns dias atrás estavam falando sobre as coisas da alma. Falei, vamos fazer uma série sobre a alma. Agora, eu incluí o estresse na nossa ministração do Por Dentro, porque a gente tinha acabado de vir do feriado, né? Terça-feira da semana passada, acho que foi da semana passada. Foi feriado, e então a pessoa tinha trabalhado só mais 2 dias depois do feriado, e tinha muita gente falando, estou cansado, estou estressado. Falei, mas poxa, e a gente vai percebendo que é esse acúmulo do dia. Todos nós temos 24 horas para lidar com as questões da vida. Eu tenho as mesmas 24 horas que você. Claro que eu não tenho mais a mesma vitalidade que você, eu tenho que correr atrás de algumas coisas que você tem. Eu entendo isso, né? Cada um está no seu momento de vida. Mas como nós lidamos com as 24 horas do nosso dia? Porque às vezes parece que a gente está sempre correndo atrás de um prejuízo que a gente não consegue vencer, que a gente não dá conta. Parece que a gente está sempre atrasado e não conseguindo cumprir, né, tudo aquilo que a gente tem de responsabilidade. Eu imagino, principalmente as mulheres, que hoje em dia têm que sair da sua casa para trabalhar, né, para ajudar a família, ganhar o pão de cada dia. Então tem essa responsabilidade do ganha-pão. Mas a gente sabe que as mulheres amam mais a casa, o lar, do que o marido. Então há uma preocupação também com a casa, com o lar, com a família, muitas vezes com filhos, marido, alimentação, o cuidado do dia a dia, que precisa ter, e às vezes por trabalhar fora e ter que cuidar da casa, alguma coisa vai ficar para trás, e os 24 horas do dia não vai dar. E a gente olha para as mulheres da igreja que ainda sonham em um ministério, né, em ter um ministério, em trabalhar na obra, em ser um instrumento, servir ao Senhor com alegria nessa casa. Eu imagino que deve ser difícil administrar as 24 horas do dia. Principalmente porque quando uma mulher vai sair de casa, ela demora muito mais para poder se arrumar e sair de casa, né? O tempo da mulher é mais difícil do que o tempo do homem. Então, não é retiro de mulheres, né? Então, vamos começar aqui, vai. Eu fico pensando nisso, né? A vida da mulher é mais estressante do que a vida dos homens. Essa é a verdade. Mas nós vivemos um tempo de muita carga. E isso não é sinal dos nossos tempos, irmãos. Jesus, quando ele olha para a multidão, ele se compadece daquela multidão sofrida. Né? Multidão, as pessoas trabalhavam de sol a sol para ganhar pouco. E eram ainda oprimidas, tendo que pagar impostos para Roma. E ainda eram oprimidos por uma religião que pegava nos detalhes, que tinha que cumprir todos os rituais judaicos, todas as exigências. Não era fácil. Então ele diz o seguinte para esse povo. Você conhece esse texto? Mateus 11, 28. Venham a mim
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite que Jesus faz no verso 28, ele é abrangente. Em muitos momentos do Evangelho, Jesus ele faz convites particulares, específicos, né? Para Levi, segue-me. Né? Ele pede para Zaqueu, ele manda Zaqueu, né? Desça da árvore, eu vou me hospedar na sua casa essa noite. Ele dá muitas ordens pessoais, comandos específicos para as pessoas. Mas aqui é geral, são todos. Não há uma classificação, né? Não há uma triagem, não há algo prévio. Não. Aqui todos estão incluídos. Ele olha a multidão e vê que todos estão dando sinais de cansaço, né? Sinais de sobrecarga. Todos que estão cansados e sobrecarregados. É um convite geral para todos nós. Seja um cansaço físico, seja um cansaço emocional, seja um cansaço espiritual, todos que estão cansados e sobrecarregados. O cansado aqui, na origem, né, do texto, é um cansaço físico, de trabalhar demais, de não estar suportando a carga de trabalho. Cheguei no meu limite. Hoje em dia, eu não sei como que é a rotina de cada um, talvez alguns acordem muito cedo, vão dormir muito tarde, pegam condução para trabalhar, e vai em pé na condução, né, ônibus, trem. É desgastante, sim. Mas a maioria dos trabalhos hoje não é tão desgastante na questão física. Porém, a jornada de trabalho que a gente tem, tanto dentro de casa ou fora de casa, ela é desgastante. A gente pode chegar no limite. Às vezes é um limite que a cabeça parece que vai fundir, não é? Que tem que pensar em tantas coisas e fazer tantos cálculos e dar tantas respostas que o corpo não fez tanto esforço, mas a gente fica cansado. Eu cheguei no meu limite mental. Ou muitas vezes a gente não está conseguindo lidar com as emoções mesmo. E a gente chega no limite emocional. Estou cansado. E aí talvez a gente tenha grandes ideias, né? Preciso de um feriado. Ah, vai chegar o feriado. Tem gente que fala sextou. Bobo, né? Acho que vai descansar alguma coisa. Vai resolver. Não resolve nada. Preciso de umas férias, preciso de um final de semana. Na segunda-feira seguinte já está do mesmo jeito. Não é aí que está a solução. Sobrecarregado está relacionado com um animal que está levando uma carga muito acima da sua condição de carregar. É uma carga muito pesada para dar o próximo passo. Não está relacionado com essa dificuldade de caminhar, de continuar caminhando, porque o peso está muito grande, né? O peso está muito forte aí nas minhas costas, né? Umas costas que estão sobrecarregadas. Isso gera o cansaço, a sobrecarga, ou como a gente fala hoje, o estresse. Estou estressado, estou no limite. Não consigo mais te ouvir, não consigo mais te dar atenção, não consigo mais fazer a próxima tarefa, não consigo mais ajudar, estou no limite. E normalmente a explosão do limite, não vai para a sociedade, vai para dentro de casa. E é ali que a gente talvez precisasse dar o nosso melhor, a gente está no limite e não consegue dar o nosso melhor. Veja, irmãos,
a gente foi criado por Deus com essa capacidade de dar resposta rápida. Quando numa situação de urgência, de emergência, de perigo, acontece alguma coisa com a gente que até eu consigo ser rápido. Quando acontece uma situação realmente importante, de emergência, que precisa dar uma resposta rápida. Agora, viver constantemente em alta rotação, dando respostas rápidas para tudo, achar que a gente vai conseguir viver dessa forma, não dá. Em algum momento a gente não vai conseguir dar resposta. Mas, por outro lado, existe uma cultura que parece que é bonito. Não sei se você chega para alguém, para conversar com alguém, parece que é bonito a pessoa falar, estou na correria. Tenho muita coisa para resolver. Olha, preciso resolver isso, eu estou na correria, eu sou muito ocupado. É a glorificação da ocupação. Tem gente que parece que gosta. É uma cultura isso. Porque parece que se você estiver disponível, dá a entender que você está... então essa pessoa não faz nada na vida. Está ali disponível, preguiçoso, não faz nada na vida. A cultura, a glorificação de não parar. Parece que se você parar e sentar e se acalmar um pouco, é pecado. Você devia estar fazendo alguma coisa. Preciso lavar roupa, lavar louça, limpar a casa, fazer isso, fazer aquilo, arrumar, fazer comida e por aí vai. Às vezes está sentado e a cabeça está se cansando, está se estressando. É a glorificação da ocupação. O Senhor, Ele diz, venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus, Ele não convida primeiramente, para uma metodologia, uma terapia. Ele convida para Ele. Ele convida aquela multidão para ir para Ele. Venham a mim, vinde a mim. Ele chama aquele povo para conhecê-lo, para saber quem Ele é. Ele faz uma revelação profunda, nós vamos ver daqui a pouco. Então ele chama as pessoas para ter um convívio com Ele, um relacionamento com Ele, aprender dEle, estar vendo como Ele é. Jesus não era preguiçoso. Jesus tinha uma agenda muito bem definida e era extremamente pressionado por todos os lados, por todas as pessoas, de dia e de noite. Mas Ele sabia quem Ele era. Ele diz, venha aprender de mim, venha a mim, venha ter um relacionamento comigo. Para de ficar inventando coisas. Para de ficar... Tem muita coisa que a gente faz, que a gente inventou, que não tem nada a ver com Jesus. Você entrou em algumas situações na sua vida, porque você quis. Você escolheu. Você pegou esse caminho. Jesus está falando, vem a mim, vem aprender comigo. Venham a mim. Ele é essa fonte para a gente conseguir, a partir dele, controlar nossas 24 horas do dia. Nas nossas 24 horas do dia, o quanto nós temos ido até Jesus? Talvez essa seja uma boa questão. Você acorda pela manhã e já tem a sua agenda pronta. Pensa no seu dia de amanhã agora, só em poucos minutos. O que você vai fazer amanhã? O que você tem para realizar amanhã? Amanhã, quarta-feira.
Acordei, vou fazer isso, tal, aquilo, tal, tal. Aí a gente pergunta, quanto de Jesus você, quanto você andou com Jesus, até onde você foi com Jesus, o quanto você foi a Ele e aprendeu dele, nessas 24 horas da sua quarta-feira, de amanhã. Você vê como a gente está correndo atrás de tantas coisas, mas não está indo para a fonte do descanso. Eu lhes darei descanso. Isso, irmãos, é uma condição mental, é uma condição interior. Jesus não está dizendo o governo vai mudar, o trabalho vai mudar, a família vai mudar, a igreja vai mudar. Não está falando que as coisas lá fora vão mudar. Ele está dizendo, venham a mim, tenham um relacionamento comigo, me conheçam e eu lhes darei descanso. Não vai dar aposentadoria ou férias, é um descanso interior. Um sossego, uma graça interior. Vamos para o próximo versículo, 29. Jesus fala, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aqui, irmãos, Jesus está fazendo uma declaração de quem Ele é. Jesus, o nosso Senhor, é manso e humilde de coração. Esse é Jesus. Jesus que era atormentado por tudo quanto é religioso todos os dias. Jesus que ia enfrentar os açoites e a morte, se você sabe de tudo que ele teve que enfrentar. Jesus que tinha que todos os dias ensinar os 12 discípulos que eram muito difíceis de aprender alguma coisa. Jesus que tinha a sua agenda o tempo todo lotada, de dia e de noite. Ele faz uma autoanálise de quem ele é, ele se revela, eu sou, com tudo isso que eu tenho. Jesus não era preguiçoso, não tinha uma agenda tranquila, mas ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Esse é o nosso Senhor, esse é Jesus. É dele que nós precisamos receber e aprender. A mansidão, essa paz interior, que se eu estou aqui dando atenção para você, essa atenção é sua. E eu posso sim parar e dar a atenção para você agora. A humildade está muito relacionada, irmãos, com... nós não somos indispensáveis, eu posso parar, eu posso dar um tempo, as coisas vão continuar acontecendo. A humildade significa que nós não somos, Jesus era indispensável aqui, mas nós não somos indispensáveis. Vou te falar uma coisa que você pode não acreditar, mas se você morrer amanhã, a gente vai fazer seu velório, vai chorar, eu vou orar por você. Se eu estiver vivo, eu vou orar por você, vou lá te abençoar, não é? Mas no dia seguinte, nós vamos retomar a vida e tudo vai continuar acontecendo do jeito que está acontecendo, e acabou. Acabou. Então, isso é humildade. A gente não é indispensável. Isso tem que te dar paz, isso tem que te dar mansidão. Nós não somos indispensáveis. As coisas vão continuar acontecendo. Essa agitação e essa inflamação de que nós somos indispensáveis. Não, nós não somos. Precisamos ter sabedoria para lidar com as questões da vida. Tem um momento da palavra, que você também conhece, que quando Moisés estava à frente do povo, ele julgava as causas do povo todos os dias.
desde manhã, ao nascer do sol, até o pôr do sol. A congregação, o povo, fazia uma grande fila e vinha trazendo as causas para Moisés. E Moisés ia julgando as causas, desde as mais simples até as mais complexas. Imagina essa fila. Um juiz, Moisés, julgando todas as causas. Ele não conseguia atender todo mundo. Ele ficava cansado, sobrecarregado, não dava conta, o seu dia não dava conta para resolver tudo aquilo. E o povo ia embora, né, quem não pegou a senha, quem não chegou na madrugada, para pegar o lugar na frente, ia embora falando mal do Moisés. Isso aqui, a Bíblia não fala isso, mas imagina, né? Não fui atendido, teve que ir embora, voltar no dia seguinte, minha causa não está sendo julgada, estou aqui há tanto tempo e minha causa não é julgada. Teve que vir alguém olhando de fora, que é Jetro, seu sogro. Quando ele vê aquilo, ele chama Moisés para conversar. E ele enxerga algo que Moisés não estava enxergando. Moisés, assim não dá. Assim você vai desgastar, o povo vai ficar frustrado. Vamos organizar diferente. Elege pessoas para que possam julgar as causas menores, as causas mais complexas. E aí só aquilo que não dá mesmo para eles resolver, que possa chegar até você. Aquilo que é indispensável. Então a gente aprende duas coisas aqui nessa questão da sobrecarga. Eu não aguento mais, eu estou cansado. Duas coisas. Primeiro, às vezes quem está olhando de fora vai enxergar melhor a situação. A gente precisa, sim, de alguém nos orientando. Tem gente, irmão, a gente está aqui com coisas funcionando na igreja há muito tempo. Pensa num ministério aí na igreja. Pensa num ministério qualquer, dos diversos que a gente tem. Pensa agora no responsável por esse ministério. Essa pessoa é a figurinha carimbada. Assim, aquele ministério está associado àquela pessoa. Não é assim, alguns ministérios? Isso às vezes 10 anos. 10 anos, irmãos. 20 anos. Figurinhas carimbadas. Isso gera sobrecarga, cansaço. Ninguém está falando que o trabalho não precisa ser feito. E essa é a segunda coisa que a gente aprende. Existem soluções diferentes para executar o trabalho. É possível se organizar de uma forma diferente. O trabalho vai ser realizado. Mas eu posso fazer com mais inteligência. Eu posso fazer de uma forma diferente. Eu posso treinar pessoas. Eu posso habilitar pessoas. Eu posso dar responsabilidade de fato para essas pessoas, não de mentirinha. Dar liberdade para as pessoas poderem desenvolver o seu trabalho, orientá-las. Eu vou fazer um outro trabalho, de orientar, de supervisionar, de prestar contas. O trabalho vai ser realizado, mas não sou só eu. Parece que só eu, então, que consigo fazer, ninguém mais consegue. Isso vai gerar limitação, sobrecarga, cansaço e estresse. Então, às vezes, a gente precisa de um conselheiro, de um Jetro, de um conselheiro, para dizer, olha, tem outra, isso que você está fazendo, você não está fazendo direito. Tem outras formas de fazer, melhores. Você vai poder deixar pessoas mais felizes, mais habilitadas e atender melhor as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Muito bem. E esse jugo suave, você sabe também que é aquele equipamento que vai nas costas do boi, do par dos animais ali. Eles trabalham em pares. O boi mais experiente, que já conhece o trabalho, que já conhece o caminho, ele é colocado junto com o inexperiente, para que o inexperiente possa
aprender com ele. É isso que Jesus está falando. Quando ele fala, recebe o meu jugo, aprenda de mim, ele está falando, vem andar comigo. Jesus é o caminho, ele sabe o caminho. Jesus sabe a toada. Jesus sabe, né, aonde ele deve andar, o trabalho que precisa ser realizado. Jesus está dizendo, meu jugo é leve, vai se adaptar bem. Eu conheço você desde quando você foi gerado. Eu sei o jugo que vai se adaptar bem. O jugo existe, o trabalho tem que ser feito. Ninguém vai ficar aqui sem fazer nada na vida. Mas no ritmo de Jesus, na toada do meu mestre, aprendendo como ele faz, vai ser mais leve. Isso ele garante. Vai ser mais leve. Você vai conseguir. Ele está dizendo, eu vou estar com você nessa. Quando eu comecei a olhar esse texto pela ótica da sobrecarga, irmãos, eu comecei a pensar sobre isso porque são as escolhas da vida. E tem muitos caminhos que a gente está percorrendo e muito peso que a gente está carregando, que se a gente perguntasse, Jesus, é para eu fazer isso mesmo? É para eu caminhar dessa forma mesmo? É para eu carregar esse peso mesmo? Talvez Jesus fale, não, você está inventando muita moda. Talvez você não precisasse fazer tudo aquilo que você está fazendo. Então existe muito julgo, a cultura coloca julgo sobre nós. Às vezes a pressão familiar, às vezes a igreja, a religião coloca um peso, um julgo sobre nós, a expectativa que a gente acha que as pessoas têm ao nosso respeito, coloca julgo sobre nós. Jesus, ele não teve uma vida fácil. Seus desafios foram enormes. Mas a gente sempre vê nos evangelhos, ele reservava um tempo para estar com o Pai. Ele reservava um tempo, Jesus reservava um tempo. Podia estar com a agenda cheia, ele reservava um tempo para estar com o Pai. Ele precisava estar com o Pai. O que ele está dizendo aqui? Que nós precisamos estar com Ele. O ritmo de Jesus não era a ausência de uma agenda cheia, era a presença do Pai que sustentava a sua agenda cheia. O pessoal que está aqui da igreja sabe, eu chego 7 da manhã, eu entro na minha sala e fecho a minha sala. Normalmente eu saio de lá às 9, eu abro a porta e falo, agora está liberado para vocês falarem comigo. Não é que eu não tenha nada para fazer. Não é que eu não tenha responsabilidades, mas é que eu preciso do Senhor. Preciso aprender com Ele. Eu sei que talvez você não tenha esse tempo todo, né? Eu tenho. Glória a Deus por isso que eu tenho, né? Não foi sempre assim. Mas será que antes de você ligar seu computador, olhar para o seu celular, começar, não dá para você aprender um pouco com Jesus? Talvez as 24 horas do seu dia possa render mais. Né? Talvez as 24 horas do seu dia seja mais leve, mais suave, para você poder cumprir. E para terminar, quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu não passei essa frase para o telão, mas eu quero ler aqui. Jesus não prometeu uma vida sem peso. Prometeu um jugo diferente, compartilhado com Ele, bem ajustado, com direção certa, carregado ao lado de quem conhece o caminho, que é o Senhor. O caminho, né, da gente se livrar dessa sobrecarga, desse peso, de dizer, eu não estou suportando mais, eu não aguento mais, a carga está pesada demais, é irmos para Jesus, irmãos. Dentro da igreja não tem outro remédio, mas é irmos para Jesus, recebermos dele. E ele se revela, o nosso Senhor, ele não é estressado, ele é trabalhador, mas ele não é um Senhor cansado.
Ele tem a agenda cheia, atende todo mundo aqui, mas ele é manso e humilde de coração. Vamos aprender com ele. Amém? Vamos cantar uma canção, depois nós vamos orar.